Tô por ti aí, pastor. Ah, de boa, de boa. Só dá um tempinho aí que a galera vai começar a chegar. Olha só o negócio aqui, peraí. Poxa. Ai, tablet, tá que travar agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, já está online. Público. Pronto. Boa noite, gente. Graça e paz. Estamos aqui ao vivo, devagarzinho. Você que já vai ver, né? Já pode começar a compartilhar aí, né? Criar aquela famosa sala de vídeo para poder compartilhar. Estamos aí com o pastor Augusto Guedes, lá de Passo Fundo, né? Terra boa, terra maravilhosa. Então, já já a gente vai passar para ele. Vamos dar aquele tempozinho, né? São 8 horas e 2 minutos, para que você possa estar convidando alguém para estar participando conosco. Vai ser algo muito bom da paz do Eterno. Já já nós vamos começar, vamos orar, vamos começar. Mas estamos aí no aguardo para que você compartilhe. Vai ser um bate-papo bem legal, bem avivado. Estou procurando um louvor aqui. Eu gosto de começar ouvindo música. Deixa eu ver. Deixa aqui, voz da muitas águas baixinho. Você pode, quiser pegar e compartilhar lá, Augusto, com seus amigos. Já está no meu Face. Né? Já estamos ao vivo lá. Quiser compartilhando. Enquanto o pessoal chega. E quem for chegando, quiser dar um oi, dar uma boa noite. Que nós já vamos orar e vamos começar o bate-papo do Sextou com o Pastor. Bem? Vamos orar ao Senhor nesse momento, gente. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus, somos gratos por essa sexta-feira, Senhor amado. Nós estamos aqui, ó Deus, para cumprir a sua palavra e seu propósito. Em nome de Jesus, todos aqueles que forem acompanhar o seu derrame do seu poder, da sua graça, da sua glória. Em nome de Jesus, nós queremos estar orando pelo Augusto, pelos seus pais, pelo seu irmão, por toda a família, por toda a parentela, orando pela igreja que ele faz parte, orando pelaquela mocidade linda e maravilhosa que ele lidera. E no nome de Jesus, Senhor amado, nós lhe agradecemos. Amém e amém. Glórias a Jesus. Amém. Né? Boa noite, Anderson Lopes. Isabelle está ali também. Né? Tá te mandando um oi aí, ó. Isabelle te mandando um oi. Paz, Isa, como é que tá? Tudo certo? Né? Queremos também agradecer o Anderson Lopes aí, né? Tá aqui a Ana Carla. Ana, amiga da Isa, Ana é psicóloga, né? Psicóloga cristã. Uma hora tô pensando em juntar você, juntar a Ana também, que já é formada, Isabelle, juntar mais um aí pra gente fazer um bate-papo só com os jovens, né? Pra ser forte. Isso aí é minha mãe. Boa noite, mãe. Mãe é bom que não perde uma, irmão. Maravilha, né? A Glória a minha tá lá Deus. em Coxilha sem internet, pastor. E e o Jorgeão, tá em É, casa ou foi junto? não, o Jorjão tá trabalhando, tá na academia. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus por estar entrevistando o pastor Augusto. Eu conheço o Augusto há muitos anos, né? Uns 10 anos por aí, mais ou menos. 10 anos. Conheço 10 anos, né? Eu conheço a história da caminhada dele, né? Junto ali com o tio dele, o pastor Ney, ali na Manancial do Passo Fundo, que é Manancial das Águas ali em Passo Fundo, né? Já preguei algumas vezes lá, estive com ele, e é uma honra estar com você aqui, meu amigo. Glória a Deus. Né? Eu vou passar para ele, vai falar quem ele é,
vai falar um pouco sobre ele antes da gente começar. Fica à vontade, Augusto. Paz, pastor. A alegria é toda minha de poder estar aqui contigo e com o pessoal que nos acompanha. São 10 anos já, né, pastor, de convivência, às vezes mais perto, às vezes mais longe, mas existem aquelas conexões que é Deus quem dá, e eu creio que o Senhor foi uma dessas, né? Bênção não só para a minha vida, para minha casa, mas também para o nosso ministério aqui. Toda vez que recebemos o Senhor é com alegria, né? E sempre gera um tempo muito precioso na presença do Pai, né? Então, como o senhor falou, né, meu nome é Augusto, eu sou formado em História pela Universidade de Passo Fundo, onde também fiz meu mestrado em História, né? Concluí ano passado, 2019, e a minha discussão, telefone tocando aqui. Tranquilo, ao vivo é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. E as minhas discussões sempre foram no campo da história das religiões e religiosidades, né? Estou concluindo, já concluí, né, o meu bacharel em teologia também pela FAETEL, e hoje estou fazendo uma pós-graduação na área de ensino de história, né? Sirvo a Deus na Igreja Manancial, vai fazer agora em outubro 1 ano como pastor, né? Ô, glória! Fui ordenado e consagrado, então, ali dia 5 de outubro de 2019, né? Um momento muito precioso de Deus para minha vida, né? Com todos os pastores ali do nosso ministério, e também hoje com o querido amigo pastor Takayama, né? Eu tive o privilégio de ter ele ali na ordenação, e eu creio que Deus fará obras maiores nesse tempo, inclusive na área evangelística, né? Do qual o pastor Takayama foi um dos grandes homens de Deus usado aí nos anos 80, anos 70, anos 90, em cruzadas evangelísticas, né? E é isso aí, pastor, né? Não tem muito o que dizer além disso. Eu acho que o mais importante a se falar de nós o título mais importante ou mais alto que a gente pode ter de filho de Deus, né? Não existe algo nada mais precioso que isso, e é isso que molda a nossa identidade, né? Nenhum outro título. Maravilha, irmãos. Está aí o Augusto mostrando sobre a sua vida. E conta um pouco para nós, Augusto. Eu conheço um pouco da sua história, lógico, né? E conta aí para os nossos amigos como é que foi você na igreja, despertar esse sonho de ser pastor. Você foi profetizado, você já sonhava quando cantava você e Samuel junto lá, né? A dupla Augusto e Samuel. Né? Ou Samuel e Augusto, né? Até hoje a gente não decidiu o nome da dupla, a dupla não existe mais, mas até hoje o nome não saiu. Sabe, pastor, né? Eu digo, quando eu penso um pouco naquilo que Deus tem feito na minha vida, que desde pequeno, quando as pessoas tinham a mania de perguntar o que você vai ser, eu tinha uma convicção no meu coração, e essa convicção dizia que eu ia ser pastor, né? Apesar disso, eu dava alguma outra resposta, que era a resposta que as pessoas queriam ouvir, né? Você é advogado, você é político, sempre amei, até hoje amo demais a política, né? Sim. E dizia alguma coisa, isso para não ter que ficar explicando, né? Eu lembro que por volta, algo que foi marcante na minha caminhada, né? Foi por volta do ano, foi 2010, não, 2005, eu já havia descido as águas. 2005, eu acordei no sábado pela manhã, se eu não me engano foi 2005, liguei a televisão, estava lá pastor Silas Malafaia pregando, né? Eu não conhecia o pastor Malafaia, mas a mensagem dele foi muito simples, muito direta, e ela dizia algo no sentido: escolhe o lado que você quer ficar, ou bem cá ou bem lá. E aquilo falou comigo, e eu decidi que era com o Senhor que eu queria estar, né? Os meus pais vêm de família católica. Quando minha mãe se batizou, eu brinco que eu me batizei 2 vezes, né? Porque eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe se batizou em maio e eu nasci em novembro, então minha mãe já tinha as fotos dela grávida, né? Ou foi mais tarde, mas enfim, eu estava no ventre dela. E eu lembro que quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, o missionário Hélio, que hoje pastoreia no estado do Espírito Santo, ministrando a mensagem missionária, um apelo evangelístico a missões.
eu fui para frente, né? E eu disse, eu quero ser um missionário, eu quero entregar minha vida. E porque para mim aquilo era muito claro, né? Eu até lembro mais tarde que depois, na segunda seguinte, a gente tinha grupos nas casas, né? E o irmão ficou surpreso, como eu, tão novo, poderia ir para frente, mas aquilo para mim era tão natural, né? Sim. E aí eu comecei a orar e dizer, bom Deus, se o Senhor quer que eu seja um pastor, se é isso que o Senhor tem para mim, eu quero que o Senhor fale comigo, né? E aí a gente estava lá onde hoje é a Igreja de Marau, na época era outro ministério, né? Sim. E nós éramos da Espaço Esperança, e naquele espaço ali, então, a gente teve uma vigília depois de um culto no sábado, e eu não quis me misturar muito com o pessoal, fiquei lá num cantinho, orando de Sim. joelhos dobrados, né? E naquela noite o pastor Alexandre estava conosco, né? Hoje ele pastoreia comigo, eu tenho a honra de ter esse que foi meu professor, continua sendo meu professor, pastor, Aí, mentor, pastor Alexandre. um querido amigão. E ele deu 3 voltas na igreja. Na terceira volta, ele dobrou os joelhos do meu lado. E foi a primeira vez que Deus falou comigo em profecia, né? E aí o Aleluia. Senhor começou a trazer a revelação daquilo que ele tinha para minha vida, né? E é como se o pastor Alexandre estivesse trazendo todas as respostas ali das perguntas que eu havia feito. Eu brinco, né? Era o gabarito da prova. Deus trouxe. Ninguém sabia dessas orações, era eu e Deus. E a partir disso, então, o Senhor ele foi confirmando. Tem o pastor Benihim, né? Ele tem uma expressão que é mais ou menos assim, né? Eu sei porque eu sei. Existem coisas na nossa vida que nós não sabemos, talvez, muito bem explicar quando começaram e de onde vieram, né? Sim. Mas é uma convicção interior tão profunda que é operada pelo Espírito Santo em nós, né? Mas eu lembro que quando eu fui separado ao pastorado em 2017, né? Sim. Mas era aquilo que foi separado, entende? E aí, Sim. quando a gente começou a trabalhar na organização da convenção seguinte, que foi ano passado, e começou a cair a ficha de que o meu nome estaria sendo entre os possíveis ordenados, aquilo mexeu comigo, né? É Porque aí forte. eu disse não estou pronto, não me sinto digno, não me sinto apto, né? Mas é aquilo, né? A gente entende que a graça de Deus que nos faz, e foi algo reconhecido pela minha liderança, pela comunidade da qual eu faço parte, né? Glória a Deus. Eu lembro que uns dias antes eu cheguei para meus pais e falei com eles, né? Porque a princípio não foi algo divulgado, né? Sim. E eu também não ia sair divulgando. Olha, pessoal, você é ordenado pastor, apareçam, né? Um dia antes eu convidei algum Uhum. pessoal mais chegado, né? E Sim, aí eu cheguei sim. para meus pais e abri o jogo. Eu disse, olha, amanhã eu vou ser ordenado a pastor, né? Mas eu não vou aceitar se vocês não reconhecem isso em mim, se não me abençoam assim, né? E aí foi quando meus pais, né, também reconheceram, me abençoaram. Então a gente vê a mão de Deus nisso tudo. E as responsabilidades só aumentam, né, pastor? É verdade. É interessante, né, irmãos, que esse agir de Deus, né, desde lá da sua infância até o presente momento, eu lembro também, né, eu fui ordenado quando era jovem, né, por isso hoje eu tenho 45, as pessoas falam, quantos anos você tem de pastorado? Eu falei, tem, eu sempre paro no 20, tem um pouquinho mais, né, falo, não, 20 anos só, tá, não tem mais de 20 anos. E eu lembro que, engraçado, quando eu fui ser consagrado evangelista, na época eu era da Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, perto de Guaratiba, eu tive um sonho que iria acontecer isso, né? E o do pastorado, engraçado, o Eterno não me avisou. Graça e paz, Josias. Aí o pastor Josias, outro jovem, né? A gente vai fazer uma live junto com o pastor Josias. Josias também, conheço ele há 10 anos. Hoje, 10 anos após, já é pastor. A Isabelle mandou aqui para você. Precisava trabalhar melhor o nome dessa dupla. A gente não teve um trabalho de assessoria de marketing. A Sabrina, que a gente também conhece um tempão aí, né?
Sim, Que sim. dupla. O interessante, pastor, é que os bastidores da dupla Augusto e Samuel, ou Samuel e Augusto, Sim. começou onde hoje é a casa da Lorena, né? Quem sabe é do lado, junto da casa do pastor Ney. Eu e Uhum. Samuel enfileirávamos filas de ursos de pelúcia e a Lorena, obviamente, e nós pregávamos, cantávamos, ministrava o ofertório e tirava os demônios dos bichinhos de É pelúcia, verdade. né? E aí que começou, né? Um segurando uma batata, outro uma cenoura. E quando Glória a a gente viu, a Deus. gente cresceu. E eu nunca fui do louvor, né, pastor? É, Mas a gente sabe? estava ali. Sim, O, sim. O Samuel, sim, o Samuel tem essa Samuel. capacitação do céu, né? Se esmerou nessa área e continua até hoje no louvor na adoração. Um abraço aí, Samuel. Samuel é pau. Aí, a Sabrina dando testemunho de você aí, ó. Olha aí que ela escreveu. Isso aí Ah, é, isso aí é eu que fico ovelha. grato com a mensagem dessa. Eu acho lindo, É Augusto. tudo a mão de Deus, viu? Sim. Eu Se acho tem. lindo. Pode falar, pastor. Desculpa. Princípio, não, tranquilo. Ao vivo é assim mesmo. No nosso meio pentecostal sempre tem isso, né? Ó, a brincadeira de pregar no culto, né? No teu caso, e o Samuel eram os bichinhos de pelúcia, né? Eu lembro, eu já era essa irmã é até falecida, ela tinha uma consagração, mas era num horário muito difícil e só ia ela, a segunda dirigente e eu e os bancos vazios. Eu aprendi a pregar, porque eu pregava para aqueles bancos vazios. Eu até costumo falar que aqueles bancos são de coração duro, que nunca aceitaram a Cristo, né? Ou a minha Mas nesse nosso meio, nesse meio pentecostal, sempre tem esse tipo de história, né? Uma palavra da parte do Eterno, uma coisa que você já nasce com a pessoa, já desenvolve, né? Você conhece isso mesmo também, porque não é pela tanto seu TCC, sua tese de mestrado, você tem sobre a história das religiões, então com certeza você vai conhecer a história do dos pastores, né, os famosos, John Wesley, entre outros que a mãe ensinou, fulano ensinou, tiveram experiências, né, e isso é muito lindo. Uma coisa que eu também quero perguntar, Augusto, e como foi quando você, já com esse desejo de ser pastor, essa convicção de ser pastor, aí você chega numa certa idade que você precisa, né, adentrar na vida acadêmica. Foi conflitante, não foi? O que você pensava no momento? Não, vou fazer porque através disso também posso servir a Deus. Não, vou fazer porque é uma oportunidade de trabalho. Diz para nós aí. Então, pastor, a história é que, na verdade, eu queria ter ido para um seminário, né? Eu Sim, queria ter ou ido para uma faculdade de fora de Passo Fundo, porque nós não temos teologia presencial aqui, e eu queria passar 4 anos de segunda a sexta, né? sim, Ou eu ia para São Paulo, né? Na Umesp, na Mackenzie, ou aqui em Porto Alegre, ali em São Leopoldo, tem a EST, né? Escola Superior de Teologia, sim. e assim eu comecei a fazer estudos, né? E aí meu pai disse, não, teologia tu vai passar fome, né? Escolhe outra coisa, eu não sei o quê. E tanto é que quando eu falo para ele essa história, ele diz que não lembra, né? Jorge, é E o pau, aí, e aí eu comecei então a elencar possibilidades. E como eu sempre gostei, amo até hoje dar aulas, né? Dar aulas para mim não é algo né, incômodo. Eu amo fazer isso e eu creio que o chamado de Deus para nós é influenciar pessoas. Então, quando eu estou numa sala de aula, quando eu estou no púlpito, né, para mim é um espaço muito parecido, porque eu estou ali abençoando pessoas com aquilo que Deus me deu, né? E aí eu acabei optando por história. Era uma matéria, na verdade eu queria geografia, poucas pessoas sabem isso. Eu queria para Hum, geografia e na época não ia fechar turma. E aí um professor meu que era também professor da UPF, disse: Olha, Augusto, geografia não vai fechar turma. Aí eu optei por história, né? Optei por história, me encantei, até hoje me encanta. Logo que eu entrei, eu lembro na primeira semana, um grupo de veteranos entrou na sala e começou a falar como era a experiência, e uma delas disse assim: Eu sou
faço parte do grupo de História das Religiões, Possibilidades de Pesquisa. Disse, é isso aí que eu tenho que ir atrás, né? E aí, a partir disso, fui atrás da minha orientadora, né, que foi minha orientadora na graduação e no mestrado, e a partir disso já ingressei no mestrado. Eu vi uma porta, né, e decidi ingressar, e eu vi que hoje isso soma muito aquilo que eu faço, né? Sim. É como quando a gente fala na formação da Escritura, quando Deus usou um pescador, um rei, ou um pastor, como era o caso de Amós, né, um homem do campo, é porque o Espírito Santo estava capacitando aquele homem com aquele olhar, com aquela vivência de vida, e eu entendo que a história, né, foi um lugar que o Espírito Santo me conduziu para estar, até porque nós não temos tantos homens de Deus, né, habilitados nessa área, né? A gente tem tantos na área, por exemplo, psicologia, outros vão para o campo das letras, outro pedagogia, ciências sociais, etc, etc. Né? Então, eu creio que isso foi uma porta que o Senhor me abriu para marcar um pouco aquilo que Ele queria na minha vida, né? Glória a Deus. A gente vê dentro do campo teológico hoje em dia as pessoas ter dado uma ênfase muito maior à crítica textual, né? A questão da... É raro ter pessoas igual você, mestre em história e teólogo. Eu só conheço mais dois, que são tanto bacharel em teologia e mestres em história. E a gente precisa, né? Porque se a gente ficar só no campo da crítica textual, um outro campo, ou da arqueologia, né? Que tem até aquele pastor, se eu não me engano, o nome dele é Rodrigo, acho que é da... Rodrigo Silva, adventista, né? E aí só fica só um. E eu sempre gostei, Augusto, que tem que ter mais. Por quê? Você é acadêmico, você sabe o que eu vou falar. A discussão tem que existir. Tem que se existir a discussão no campo acadêmico, principalmente no campo acadêmico teológico brasileiro, né? E precisamos de mais jovens. Então, você, pai, mãe que está aí, você jovem que está aí, adentre no campo acadêmico, adentre no campo teológico. No Brasil, né? A gente tem visto no Brasil nascer muitas teologias. Tem a teologia queer, tem a teologia negra, né? Eu escrevi sobre teologia negra, né? Tem, hoje em dia já tem a teologia pública, daqui a pouco está nascendo, já existem pessoas que eu conheço que são mestres, estão fazendo doutorado, estão criando a teologia coach, porque são teses, a pessoa vai defender, o cara é um doutor, a partir dali nasceu, e daqui a pouco isso aí vai virar matéria, né? Tem uma jovem que está aqui, a Ana, é amiga da Isabelle, conheço ela, a Ana é psicóloga, é jovem, né? Penteca, igual nós dois, pentecostal, aleluia, né? E tem feito um trabalho também, minha própria filha, Isabelle, entendeu? Tá aí, começou o canal dela de podcast, né? E inclusive eu ouvi meu nome citado nesse podcast, isso, né? Quase que me conclamando a estar presente num próximo aí. Sim. Tá conosco também o pastor Daniel Galvão, lá da nossa igreja, Igreja Vida Plena de Itapema, também teólogo. Está aqui. Esse aqui é outro nível de adoração. Vou botar ele aqui, ó. Apóstolo, olha o nome do apóstolo. Apóstolo Jorge Fortunato Júnior. Irmão, parece até um mistério falando isso, né? Nós chamamos ele de Jorginho, nosso amigo carioca. Ele tem um trabalho muito bom, né, dentro também do campo teológico. O Jorge ele é formado em Direito e formado em Teologia, entendeu? Começou numa igreja batista, e ele estava falando ali sobre a teologia das potencialidades, que é algo que está em voga, e o pastor Jorge ele está escrevendo algo muito bom, cara, que é algo que a igreja esqueceu, que é a teologia do devocional, né? Tu vê que o devocional, né, Augusto, é uma coisa muito difícil, né? E o pastor Daniel, que eu mostrei ontem, a área dele é mais escatologia, mas é lindo ver que o Senhor, cara, tá
tá usando pessoas para desenvolver teologia em outras áreas, né? Louvado seja o nome de Maravilha, Deus. maravilha, pastor. A gente precisa lembrar, né? Bem nesse sentido, Daniel, durante muito tempo a gente viveu na história da igreja brasileira, né? Aquela aversão ao conhecimento, né? E hoje o Sim, que Deus tem feito é levantado homens e mulheres de todos os cantos, em todas as áreas, gente boa, assim, ó, da melhor qualidade para manifestar o reino também na excelência acadêmica, né? Quando a gente diz que Cristo governa sobre todas as coisas, né? isso. Não é que eu vá estabelecer um sujeito para implantar uma teocracia, né? Mas é que a glória de Deus resplandece através da sua igreja, dos seus filhos, em todas as áreas. E na educação e na academia nós precisamos também estar lá resplandecendo o amor de Deus, né? Sim, precisamos e precisamos muito, né? Eu lembro que na sua geração não pegou muito isso, mas a minha ainda pegou, porque pegaram aquele versículo de maneira errônea, né? Que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? E eu lembro que eu era jovem e já lia bastante e discutia, e o pessoal falava, não, teologia esfria. E eu falava, não, a pessoa que já é fria, irmão. Eu falei, é igual fofoqueiro, né? A teologia não vai deixar ninguém fofoqueiro, fulano já é fofoqueiro, né? Mas graças a Deus superou. Fala. Havia aquele ditado nos anos 80, né? Final dos anos 80, até quando o pastor Alexandre veio para o seminário, saiu Sim, lá do Ceará, veio aqui para o Paraná, havia o ditado, né? Seminário, cemitério de pastores, né? Porque, de sim, fato, muito desse saber é que eu vejo a teologia, né? Até por isso que hoje a teologia não está mais, por exemplo, em universidades públicas. Eu, por exemplo, enquanto pastor, né, nós temos um centro de formação na nossa igreja. Eu sempre digo, olha, pessoal, nosso objetivo aqui não é formar teólogos, né? O nosso objetivo é instruir, habilitar, capacitar homens e mulheres de Deus para incendiar esse mundo. é isso Porque aí. a gente não foi chamado para ser um crítico das Escrituras, mas para viver as Escrituras. E aí você viu, né, eu, por exemplo, tive contato com, com pastores e com pessoas que se formaram, e a formação arrancou deles a fé, né? Sim, Arrancou deles a fé. Eu lembro ainda quando eu era na escola, às vezes o pessoal olhava e dizia, mas Augusto, né, como é que pode isso? Bom, acontece, né? Quando nós nos afastamos do coração do Senhor, então a gente precisa sim do conhecimento teológico, mas é sempre um exemplo que o pastor Elson de Assis, né, sim. carioca, né, usa. Uhum. Quando o anjo vem para Elias, ele traz pão, mas é pão cozido na brasa, né? Ou Isso aí. seja, é o conhecimento revelado, é a escritura, mas tem o fogo do Pentecostes junto, né, pastor Fernando? É assim que a Não, gente sério. gosta. Tá? Sim, Maravilha de sim. Deus. As pessoas, eu lembro, você me fez lembrar, que havia momentos, né, que eu tô pregando, tal, aquela coisa da glória de Deus, e às vezes as pessoas vêm conversar comigo, aí daqui a pouco, não sei o que, falar, não, pô, eu sou formado em teologia. Meu Deus, você é formado? Mas, irmão, como é que pode? Eu falei, irmão, assim, ó, teologia não esfria ninguém, né? A teologia, ao contrário, ela te esclarece, ela vai mostrar algumas coisas, mas se a pessoa ela estiver firme num propósito, ela não vai esfriar, ao contrário, o fogo vai pegar. Sobre tanto o seu TCC e a sua tese de mestrado, né, História das Religiões, né, não sei, você fez ela, a História das Religiões no planeta, ou fez um recorte mais no Brasil, Sul na América? Hoje, pastor, a história das religiões no Brasil, né? Assim como a história, cada vez nós trabalhamos com recortes mais precisos, até porque cada vez mais os nossos objetos e as nossas fontes, eles são muito amplos, né? Uhum. Então, até mesmo dentro da história, da historiografia, quando a gente trabalha com categorias de análise, né, cada vez elas são mais únicas e nos permitem ler uma dada realidade precisa de um tempo, né? Então, eu trabalhei dentro da história das religiões
com as discussões de campo religioso do Pierre Bourdieu, analisando o contato. No meu TCC, os discursos sobre o pentecostalismo, e na dissertação, né, do mestrado, eu analisei os discursos veiculados na Revista Eclesiástica Brasileira, que ainda era, nos anos 50 e 60, a Sim. principal revista dos eclesiásticos católicos do Brasil, padres e sacerdotes, né? O que foi veiculado nela sobre os protestantes? O meu recorte de 52 até 71, né? Bom recorte, bom recorte. Porque era o tempo que Frei Boaventura Kloppenburg, que foi um dos maiores apologetas do catolicismo no século XX, era o redator da revista. Para você ter noção, né, de um pouco dessa figura, ele teve em Passo Fundo, a gente achou registros, eu e um colega, né, também historiador, dele em Passo Fundo, e ele pregava muito contra as religiões mediúnicas. Então, ele teve em Passo Fundo, na praça principal, em frente à catedral, pregando no ar livre, em que ele fazia mesas girantes, amarrações espirituais e outros fenômenos que acontecem num centro espírita, ele fazia na rua e dizia, veja, isso aqui eu faço também. Isso aqui não tem nada de espiritual, isso aqui é psíquico, e a partir disso ele começava a desconstruir o espiritismo e outras religiões. Então o cara era apologeta de primeira linha. Né? Era assim. E aí uma coisa, inclusive, que ele falava na revista, né? Ele dizia que ele precisava de mais padres com esse vigor, né? E o que eu observei na revista é que nós temos vários discursos, né? Eu fui a partir da linha mais da análise do discurso, um pouco a partir do Foucault, mas também a partir da Eni Orlandi. Né? A Meg tá bem brava aqui, latino. E aí, a partir disso, então, eu comecei a analisar, né? Existia, sim, um discurso mais apologético, e aí nós vamos ver, muitas vezes chamava os pentecostais de glória, os língua de fogo, os rodador, e aquela coisa... diziam que os cultos pentecostais, muitas vezes, precisavam de intervenção policial, que o pentecostalismo era junto com o espiritismo, comunismo, maçonaria, eram dos males do século XX, né? Sim. Começando ainda antes. Aí, quanto mais próximo do Concílio Vaticano II, que é de 1962 a 1965, a gente vai ter a discussão do ecumenismo. O ecumenismo é algo que começa na igreja evangélica. Por quê? Porque você tinha que se perguntar, quem você deve evangelizar? Um metodista evangeliza um presbiteriano evangeliza um luterano? Então, a partir disso, né, começou a haver um entendimento. Bom, nós somos irmãos e nós não devemos, né, nós devemos somar esforços e não dividir. A partir disso, então, a gente vai ter 1910, 1916, se não me engano, foi a conferência no Panamá, perdão. E pós-Segunda Guerra, a gente vai ter a formação do Conselho Mundial de Igrejas, que existe até hoje, o CMI. Né? E essa discussão vai para a Igreja Católica. E quando essa discussão vai, e o Concílio Vaticano II sacramenta o ecumenismo, principalmente com os protestantes, a gente precisava mudar o discurso, né? Então você não pode mais chamar esse que o concílio lá de Roma está chamando de irmão, você não pode mais chamar ele de herege, de membro de uma igrejola, né, de filhos de Lutero, e aí, então, começava a haver um outro discurso sendo veiculado, a ter pastores, por exemplo, do Nordeste brasileiro, pastores não, padre, dizendo assim, se nós, padres, queremos trabalhar com as massas, nós precisamos aprender com os pastores pentecostais. Né? E aí a gente vê, então, existia aquele discurso mais apologético, existia um discurso mais acadêmico, e esse discurso acadêmico da teologia católica era um discurso que caía mais para o ecumenismo, tinha uma veia mais informacional, do tipo, veio Billy Graham no Brasil, então a notícia trazia uma nota, né? Sim. Aconteceu tal coisa, tinha uma nota, e aí a gente vai ter também as documentações, né? O que o Concílio Vaticano II falou a respeito do protestantismo.
Resumindo em 30 segundos a minha dissertação, foi mais ou menos essa linha que eu segui, né? Sempre gostei de trabalhar mais com a imprensa, né? Sim, o meu objeto de análise sempre foi a imprensa escrita, apesar de eu já ter trabalhado um pouco com a história da Assembleia de Deus aqui em Passo Fundo e região, né? Sim. E também agora, esse ano, o IE, o Instituto Educacional Metodista de Passo Fundo, fez 100 anos, e eu tive o privilégio de participar da obra comemorativa de 100 anos, né? Entendendo um pouco mais a escola a partir da igreja, né? Que foi a primeira igreja evangélica da cidade, em 1912, e 8 anos mais tarde eu estava batendo numa escola que deixou as escolas católicas da época de cabelo em pé, a ponto do líder do catolicismo lá no Rio de Janeiro dizer para as irmãs que estavam chegando no Brasil, olha, vocês vão para Passo Fundo, porque Passo Fundo tem uma escola dos protestantes metodistas lá, e a gente não pode perder espaço. Eita, glória, é muito bom. E está muito em voga, principalmente no final, agora acho que parou por causa do Covid, mas lá na Alemanha estava muito em voga o discurso religioso, né? Tem uma rádio alemã que, acho que se eu não estiver enganado, acho que o nome é Rádio Maria, e através lá ela estava fazendo alguns anúncios, né? Até anunciando o trabalho do Dr. Yuval Lapid, né? Um rabino, cara saca demais, né? Não sei se é porque eu sou hebraísta, né, na teologia, mas Yuval Lapid, muito bom, né? E tá vendo, a gente tem visto aí no planeta esse discurso religioso dos protestantes, católicos e dos judeus, né? A gente tem visto aí, visto aí Shapira, tem muito livro do Schulman, tem muitos livros bons, né? Aqui no Brasil também tem tido essa conversa, tanto os judeus quanto os judeus messiânicos, com os católicos e uma turma protestante. A gente tem Emanuel Tove teve numa faculdade, se não estiver enganado, não lembro agora se foi na faculdade metodista, se foi na USP, né, um grande teólogo também, um judeu. Então, o discurso religioso está muito em voga nos dias de hoje. E se a própria igreja, e isso independente de denominação, né? Se a igreja não começar a entender isso, as igrejas que não entenderem isso vão começar a ficar para trás, né? Eu tenho visto assim Deus levantar muitos jovens dentro dessa parte da academia, tenho visto Deus levantar muitos da minha geração, 40, 30, para voltar para a academia, para poder estudar, para elevar o nível. Uma coisa que eu achei interessante na sua pesquisa, que você fez um recorte muito bom aí, né? Esse ano que você fez o recorte foi muito bom. 53, 71, né? Eu falei 52 anos, é 53, 71. Não, porque tem muita assim, coisa, né? Sim. Diga lá, Não, eu estava lembrando que a nível mundial a gente teve o nascimento da teologia negra nos Estados Unidos. Nós, nesse meio tempo aí, tivemos o nascimento da teologia da libertação. Se eu não estou me enganando, é Leonardo Boff, não é isso? Isso. Inclusive, o Leonardo Boff, ele vai ser o sucessor do Kloppenburg na revista, só que o Kloppenburg não aceitava a teologia da libertação. Né? Sim. Então, o meu recorte vai de 53 a 71, que é quando Kloppenburg é redator. Em 70, o Leonardo Boff, que era franciscano de Petrópolis, porque essa revista é lá do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, da editora Vozes, o Leonardo Boff entra na revista em 70, né, como um segundo auxiliar ali. E as ideias não fecham. Então, o Kloppenburg decide sair. Quando o Kloppenburg sai, o Leonardo Boff transforma a REB, né, a revista que eu trabalho, em tribuna da teologia da libertação na América. Até 85, 86, que quando o Frei Eloy Piva vai assumir, o Frei Eloy Piva é um doutor em história eclesiástica, né, dentro do catolicismo, e ele está lá até hoje, né, redator da revista, tive o prazer de entrevistar, conversar ali com ele. Né. Ele tem aquela visão mais aberta, né, de igreja, e filho do Concílio Vaticano II, não? Sim, aí falei o nome do padre, agora esqueci esse segundo que entrou, Leonardo Boff. E a coisa foi tão séria que eu lembro, lógico,
Eu nasci em 75, mas depois de estudando, a gente soube disso. Que ele ali, por ser de Petrópolis, muitos cariocas, principalmente batistas, adentraram muito na teologia da libertação. Né? Você vai ver que dentro do campo batista, no Rio de Janeiro, essa discussão ela perdura até o dia de hoje, né? Para você ver como foi o trabalho do Boff foi tão, né, tão forte que... Jesus Cristo Libertador, uma das principais obras dele, né? Tinha um outro padre aí, latino-americano, que eu não vou lembrar o nome, que também foi um dos pensadores, mas geralmente na igreja evangélica a gente chama isso de teologia da missão integral, né? Isso Aí vai ter o Ariovaldo Ramos, essa galera aí. Essa galera toda aí, que é muito, muito interessante. Uma outra questão, meu amigo, que eu quero te perguntar. A gente tem ouvido aí, a Isabelle fez 4 anos e está na pós, né? Então tem mais ou menos 7, 8 anos que eu particularmente, nós pastores, o Jorginho deve ter feito isso. Isso mesmo, Jorge. Frei Beto. Né? Frei Beto também foi mole. Frei Beto também. Sempre se ouviu que a faculdade ela era a porta do inferno que os jovens cristãos não conseguiam prevalecer. Né? O Jorge está botando aqui o Frei Beto e esse aqui também eu lembro, quando estudei, Dom Mauro Morelli. Né? Jorginho é batista, né? O batista estuda profundamente. Então, a gente sempre ouviu essa questão que a faculdade era terrível para os jovens. Eu cheguei a ver relatos de jovens chorando, que não aguentava. Meu Deus, a faculdade me deixa longe de Cristo. Minha filha Isabelle não teve esse problema. Conheço outros cristãos que não tiveram esse problema, mas isso acabou virando um discurso, né? E eu sei que você vai ter que responder 2 perguntas. Historicamente, quando a gente vê os heróis da fé, todos eles tiveram que entrar para estudar, né? Lógico, era teologia e outras questões, mas eles conseguiam manter a fé. E agora, no tempo da pós-modernidade, criou-se esse fantasma, esse demônio, esse ser das trevas, né? Esse Godzilla, Dragon Ball, que a faculdade para o jovem cristão é o inimigo. Você, como pessoa que estudou e depois agora você fez um mestrado e possivelmente um professor nesse nível, o que você acha dessa questão toda? Pode desenvolver bem o assunto, fica tranquilo. Então, pastor, a gente tem alguns dados, né? Alguns diriam que 80%, 85%, não sei se meus dados estão precisos, dos evangélicos se desviam na faculdade, né? Eu conheço pessoas que se desviaram na faculdade, né? Mais do que pessoas que se converteram, né? Talvez aqui a minha análise agora esteja um pouco rasa, mas seria algo se perguntar, né? Quantas pessoas conheceram a Cristo na universidade e quantas pessoas abandonaram a Cristo na universidade? Mas o problema, eu vejo que não está na universidade, o problema está no cristão e na forma com que a igreja tem preparado o adolescente para a vida. Né? Sim. Porque muitas vezes aquela fé do pode, não pode, pode, não pode, pode até aqui, não pode passar para lá, que você não tem uma compreensão, de fato, de quem Deus é, da largura, da altura, da profundidade do amor de Deus, e de quem você é. Bom, aí em qualquer lugar que eu soltar, vamos assim dizer, essa pessoa, ele tem uma grande chance de se perder, né? Então, o problema é, se nós temos pessoas, eu vejo assim, né? E aí abre também, o pessoal que está nos acompanhando pode falar a opinião deles, o senhor também. Mas eu vejo que o nosso problema, muitas vezes, é não preparar o cristão para a vida, né? A gente fala muito do céu, mas o Senhor nos faz discípulos e influenciadores da terra. Isso. Então, eu preciso entender que, de fato, a universidade, ela se torna geralmente o quê? A gente entra ali em via de regra, aqueles que têm condições, né, pode, 18, 20, 22 anos, o pessoal está entrando na universidade, 25. E é uma fase de muitas decisões e transformações na nossa vida.
em que muitas vezes nós não temos a maturidade que nós deveríamos ter. Então, você tem uma série de questões que se colocam na frente desse jovem, e a universidade é mais uma delas, né? De fato, né, muitos têm a dificuldade de quê? Conciliar universidade, trabalho, né, ou estágio, que é trabalho, né, e uma vida devocional com Deus, né? E eu lembro, por exemplo, quando eu estava na faculdade, eu ia aos cultos no sábado e domingo, né? E ainda pensava assim, que tinha muitas igrejas que elas não pensam no jovem universitário. Então a gente vê assim, existe a ABU, né, Aliança Bíblica Universitária, existe o Dunamis Pockets, que está nas universidades, mas a minha pergunta é, como a igreja está na universidade? Né? Muitas vezes ela não está lá, ela não dá um amparo para esse jovem, não há um discipulado, um apacentamento nesse lugar. Né? Não estou querendo dizer que a gente precise... sei lá, o que eu quero dizer é que nós precisamos de fato entender que a igreja também precisa olhar para o jovem universitário e o universitário também é um campo missionário. Né? Então, muitas vezes, esse jovem não tem apoio, não tem suporte, e aí sim, para você entrar num lugar desse, aí você tem que ter uma qualificação do espírito, né? Mas eu gosto de uma frase do pastor Sidney Nunes, um pastor aqui da cidade, que ele sempre diz assim, às vezes o Espírito Santo ele trabalha trazendo o quê? Iluminando o teu entendimento. Isso. Então a gente se esforça, né, para entender, para conhecer. Daniel se esforçava para aprender, e quanto mais ele se esforçava, mais Deus trazia revelação sobre ele. Então eu tenho que entender que eu preciso buscar o máximo de conhecimento que eu puder, porque em cima disso o Espírito Santo vai derramar muito mais. Ele fez assim com Moisés, fez assim com Paulo, fez assim com Daniel, que eram eruditos da sua época. Né? Sim. E aí quando você entra lá, né, você precisa ter um conhecimento acadêmico, mas mais do que isso, né? Precisa ter uma unção graciosa do Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas que estão naquele meio, elas já ouviram falar de Jesus, e talvez saibam argumentos da palavra, contra a palavra e contra a fé, muito bem elaborados, né? Mas é como diria o T.L. Osborne, né? Tem lugares que a gente chega e antes da gente pregar a palavra, a gente mostra o poder de Deus. Dessa maneira. E aí, quando você vê o poder de Deus, quando você vê a glória de Deus, pastor, ninguém fica de pé. Ninguém fica, irmão. Capoeira, Kung Fu, aleluia. Antes de dar minha opinião, eu quero mostrar algumas coisas aqui. Esse amigo aí, o Alisson, ele é um estudante. O Alisson, ele gosta muito da filologia. Pensa num cara bom, né? Grego, hebraico, aramaico, filologia, né? Ele está trazendo essa questão sobre do ensino. Deixa eu botar aqui o Jorginho também. Ele também trouxe essa questão sobre essa falha, né? E ele também postou que lembrou da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Isso. Né? Aí a Isa, minha filha, está falando, ó, já tem um tema para o podcast. Né? Será? Eu só não sei falar o nome. Eu só não sei falar o nome do canal do podcast, né? Porque esses canais aí que tem outro nível, a gente não acompanha. Eu estava olhando assim e falei, rapaz, vou jejuar para pronunciar isso daí, que é um nome forte. Eu digo o canal da Isa, que é mais fácil, né, pastor? Sim. E assim, vai ter outros sextos com o pastor, que não vai ser entrevista, vai ser de conversa. Já falei com o Jorge, já falei com outras pessoas também. No meu entendimento, eu vejo o seguinte: a nossa falha está em não olhar para a história. Por exemplo, a gente tem a questão que a mãe de John Wesley pegava ele e o irmão e ensinava. E se fugisse, o couro comia. Irmão, gente, fica tranquilo, não estou falando de violência aqui, não. Aquilo ali é naquela época. Fica em paz. Né? Século XVIII, Inglaterra. Isso. Né? E nós percebemos que o que acontece? É uma falha da igreja e também a falha de pais cristãos. Né?
que não tem a motivação e não se preocupa em ensinar as escrituras, em preparar a pessoa para aquilo que ela vai encarar, né? A gente pega o jovem cristão e fala, profetiza, muito bom, mas não apresentamos o choque da realidade. O nosso ensino, de uma maneira geral, ele é muito pouco, ele é muito frágil, né? A gente não ensina com substância. A gente pega um beabá de uma revista de escola dominical de 1900 vovó, que é uma coisa simples, mas nós não trazemos o aprofundamento. Pô, tu sabe, na universidade, a pessoa vai lidar com inglês, né? E a gente não ensina o básico, não, nem do grego, nem do hebraico, para nossos jovens. E dentro do campo teológico brasileiro, dificilmente alguém vai sair da universidade alfabetizado em grego e hebraico, que era uma coisa que já deveria para se ter discussão. Outra coisa, a gente sabe que existe excesso, mas por causa do excesso, as pessoas pararam de ensinar a questão do poder de Deus, a devocional, o jejum, a oração. Por quê? Tirando os heróis bíblicos, né? Vou fazer o recorte de Lutero para cá. A gente tem história desses homens que mudaram o mundo, que era tanto a palavra quanto o poder de Deus. E eles tinham poder porque eles mergulhavam nas escrituras. Hoje, se a gente bater papo independente da idade, com a membresia, sobre certos assuntos, eles não vão saber responder. A gente vive uma geração que vai se alimentar. Gente, não estou pregando contra coach, não estou pregando sobre essa galera que faz isso. Mas vai se alimentar muito do que as pessoas falam, mas não se alimenta daquilo que está escrito. Não desenvolve uma vida devocional. Você, sábado e domingo, estava na igreja. Isabelle, quantas vezes eu vi Isabelle estudando até madrugada, levantava de madrugada para ir para a faculdade, mas dia de culto estava lá, em pé. E só que os nossos jovens chegam na universidade, não, eu estou em casa, eu vou para a zoeira. Meus colegas saem tudo para beber, para balada, eu vou junto. É como você falou, não tem aquele incentivo e não existe aquela preparação para que os jovens na universidade venham mostrar Cristo. Então, assim, nós temos dois problemas. Ensinar os nossos jovens, quando chegar na faculdade, não se perderem, o adolescente, o jovem, não se perderem, e também ensiná-los a desenvolver estratégia para que eles tragam pessoas para Cristo. Perfeito, pastor. Por quê? Já vou passar para você de novo. Jovem, coisa de jovem. Saída de jovem. Tá, mas por que a gente não pode ter, sei lá, a partir dos 15 anos, porque 17, 18 vai para a faculdade, ou se é uma pessoa que não tem condição, vai entrar com 20, com 21, mas se eles começarem a ensinar uma maneira de evangelizar, largar a maneira arcaica, entender como o mundo se move nos dias de hoje, se através de redes sociais, incentivá-los com texto, cria o seu canal, fala para os seus amigos, não sei, né? Mas a gente está tendo essa dificuldade. Então, a sua fala foi muito boa. Não sei se tu quer falar mais algo sobre isso, que o pessoal está comentando aqui, eu tenho que ler. Essa questão vamos pegar aqui de Lutero para cá, né? John Wesley dizia que ele não considerava um cristão verdadeiro se ele orasse menos que 4 horas por dia, né? Bom, eu não me enquadro nesse perfil elevado, né, que era esse homem de Deus, que era o John Wesley. De você levantar de madrugada, né, na Inglaterra fria, andar de cavalo para poder estar 6 da manhã pregando para as pessoas, né, que viviam num contexto de revolução industrial e não tinham tempo para ir à igreja, porque elas trabalhavam de segunda a segunda, 16 horas por dia, 18 horas por dia, não tinha como ir para a igreja. Então, alguém precisa atrás dessas almas, né? E aí, por isso que ele vai dizer, o mundo é minha paróquia. Agora, tinha o conhecimento bíblico sólido? Tinha, mas tinha uma vida de oração, né, pastor? É as duas pernas do cristão, né? Eu vejo que a nossa grande falha, eu falo isso através da minha vida, né? Foi valorizar uma e não a outra.
né? Sim. Ou botar uma em detrimento da outra, né? E a gente precisa habilitar nosso jovem a ter coragem de entrar nesse lugar e a falar do amor de Deus, né? E aqui eu falo duas coisas, né? Uma experiência foi comigo numa viagem, a gente fez para outro país e acabamos saindo na noite para jantar, né? A gente tinha chegado de viagem e o pessoal acabou ficando ali, tinha uma festa e aí tudo rolando na festa, né? Eu fiquei num canto lá porque não sabia voltar para casa e aí esperando, né? E aí de 3, 4 vezes disse, olha, vamos, eu tô indo embora, se ninguém for comigo, eu tô indo embora. E aí uma pessoa disse assim, né? Isso que eu falo é para glorificar o Senhor, né? Ele disse assim, olha, eu admiro a tua fé porque eu achei que você não usava e não fazia essas coisas por, vamos dizer assim, eu estava numa bolha, né? Eu não tinha acesso a essa realidade. Ele disse assim, mas agora eu vejo que você tem acesso a essa realidade, então eu admiro a sua fé. E um outro testemunho, né? Depois de 5 anos, eu cheguei para uma pessoa da faculdade e disse assim, posso orar por você? E aí eu orei, e aí no final da oração, a frase que a pessoa me disse foi a seguinte, por que você não fez isso antes? Naquela hora, pastor, aquilo ali me arrebentou. Ah, pastor, aquilo ali me arrebentou. Por quê? Porque muitas vezes, né, a gente é só um amigo. Sim. E ser amigo é bom, é necessário. Agora a gente precisa resplandecer o Senhor lá. Sim. Né? Então tem gente precisando de uma oração, né? Tem gente precisando de um abraço, tem gente precisando do acompanhamento, tem gente precisando de ser tocada pelo amor. Agora, eu preciso ser esse agente de transformação lá dentro. Isso. Né? Eu até tem uma história, eu não conhecia, né, pastor? Sim. Não sei se o senhor já ouviu falar em Samuel Morris. Sim, com certeza. Poxa, o que esse jovem vive, essa história mexeu demais comigo, né, pastor? Como que um jovem iletrado, negro dentro de uma cultura racista, né, pastor? O senhor muito mais que eu pode falar sobre isso. Chega dentro de uma universidade sem ter conhecimento letrado, mas põe homens, né, de batina, vamos dizer assim, pastores de gravata, para ser mais contemporâneos, Sim. de joelhos, de lágrimas, né, pela presença do Espírito Santo. Então, é forte a história. É demais. Eu fiquei lendo assim, né, até já emprestei para o pessoal, porque e continuo emprestando para quem mais quiser, porque nós precisamos, e a gente vê, né, até agora eu estou lendo, por exemplo, estou hoje, né, na questão do martírio de Policarpo, e ali lendo Pais Apostólicos, então lendo Clemente, né, Policarpo e outros, e a gente vai ver, bom, como esses homens de Deus, eles estavam preparados para morrer. É isso. O cristianismo deles dizia assim, ó, a gente vai morrer glorificando o Senhor até na minha morte, né? E aí eu brinco, um crente cheio do Espírito Santo, até morrendo ele está evangelizando. É dessa maneira. Isso aí é forte. Essa frase que tu usou, eu lembro, eu tenho essa apostila até hoje, uma época que eu pastoreei no Rio, até em Brasília também foi bem desenvolvido isso. Essa parte, agentes da transformação. É isso que é uma das coisas que falta. Eu sou assim, Augusto, sempre sou um cara que motivo as pessoas a escreverem, a fazerem, falo, vai para a internet, faça. Sou muito crítico, Isabela já deve ter te falado isso algumas vezes, né, conversando. Né? Eu sou crítico porque eu acho que tem que ter o contraponto. Nada contra. Se Deus deu nome a alguém é famoso, isso é problema da pessoa, mas eu sou convicto, isso é uma convicção minha e bíblica, que o eterno, né, ele vai usar pessoas que ela não vai ter aquela característica tão famosa, mas vai fazer o correto. Uma vez pregando, eu estava contando que os discípulos não foram aceitos na escola de Hilel, muitos deles, né?
teve uma outra escola, agora me esqueci o nome, até mesmo as Gamaliel, entre outros. E eram escolas famosas, não foram aceitos, e estavam ali tristes. Aí Cristo vem, os chama e os torna pescadores de homens. Os famosos da época eram os discípulos de Hilel, era da outra casa também. Mais à frente, lá pelo livro de Atos, era o pessoal da casa de Gamaliel. Mas aqueles que andaram com Cristo é que fizeram a diferença. Isso é até um dos propósitos desse projeto. E eu sei que tem projeto bom vindo para nós aí, Augusto. Deixa eu colocar aqui algumas coisas que as pessoas comentaram, né? Cadê? Ficam calmo, não tenho 45 anos, me movo devagar. Né? O Alice colocou, ó, o choque cultural entre a igreja e a faculdade, né, é fato, né, que nos imperecia nos versos da fé da igreja. É verdade. Há um choque muito grande para uma pessoa que ficou muito tempo numa bolha, né, Augusto? Chegar na faculdade, ver aquela liberdade toda, aquela festa. Né? E ele depois ele acrescenta também, sobre a colocação, que dos pais da igreja, né, em vez de mandar ler, ensinar o caráter, eles somente levam à igreja, mas quem ensina a pensar, abre as portas, abre as aspas para o mundo. Ou seja, a igreja não tem que ser só um lugar que a pessoa vai estar ouvindo a palavra, mas tem que ser um lugar onde as pessoas vão ser ensinadas. O Jorge fala aqui sobre a teologia da devoção, que é algo que tem sumido. Por exemplo, existe uma loucura... religião, né, pastor? Sim. Não sei se foi a Isabelle ou a Márcia que comentou hoje, eu achei estranho. Agora tem uns caras malucos aí. Não, irmão, lê a Bíblia toda em 66 dias. Irmão, quem que vai ler um livro por dia da Escritura? O cara só vai ler, ó. Tô lendo, irmão. Tô lendo aqui, ó. No início do ano eu vi... cara, é um esforço admirável, né? Mas se você lê 40 capítulos por dia, você lê ela em um mês. Você vai ter uma leitura exaustiva e uma visão panorâmica, né? Ela até pode ser interessante para você, quem sabe, ter uma compreensão do todo mais rápida. Agora, isso não pode desmerecer e nem deve substituir a leitura minuciosa, com devoção, né? Com devoção ao texto. Isso aí. Ó, eu tenho a Torá da Sefer, eu tenho a Aramus e tenho a Torá do Rash. Cara, eu não saí do primeiro capítulo de Gênesis. Eu leio e releio e escrevo. Leio, releio e escrevo. Confesso, já li a Bíblia inteira muitas vezes. Mas a parte minuciosa é isso que nós precisamos ensinar, principalmente, independente de ser jovem, idoso, para os cristãos. A leitura minuciosa, a leitura com calma. O que eu falo é o seguinte, nós estamos na época da informação, ou seja, todo mundo quer apresentar que sabe, seja tirando uma foto, olha, eu estou lendo, eu estou fazendo, não sei para que as pessoas querem florir isso, mas o sentar, o estudar, a coisa minuciosa, por exemplo, ó, você, História das Religiões, está ali o Alisson, Filologia, Crítica Textual. Jorge trabalha muito com a teologia da cidade, devocional, evangelismo, esse tipo de coisa. Né? Deixa eu ver. Eu, mais na área hebraísta. Né? Existem outros amigos meus que se aprofundam em outras áreas da teologia. Então, você está vendo que existem ferramentas. Então, as pessoas veem de parar para ali de uma maneira minuciosa, para ela descobrir. Existe gente aí, irmão, que é muito boa na área da libertação, cara. Cara, muito boa na área da libertação. Outrora, lá atrás, tinha a apóstola Valnice, né? Continua ainda, com todo gás. E tinha uma de São Paulo, que eu esqueci o nome. A Neuza Itioca? A Neuza Itioca, só tinha essas duas.
Aí foi, mais ou menos, apareceu o pastor Cote e tal, mas hoje em dia existem grandes pessoas, né? Você conheceu, eu conheci, a Isa conheceu o Fred, né? A manifestação da glória, do fogo, do poder. Nós vimos homens ensinando também sobre a área da prosperidade, que ser próspero não é pecado. Tem uma galera aí que fala, isso aqui é dinheiro, mas ser próspero não é pecado. Então, as pessoas sempre me perguntaram qual é o segredo desses homens. Eu falei, estudar. Estudar. A Bíblia, ela não tem que ter pressa. Você senta com ela e não precisa ter pressa. Irmão, já são 9 horas, né? Eu prometi ao Augusto que seria só 1 hora. Fique tranquilo, mas... Bem tranquilo aí, pastor. Só um comentário nisso que o senhor Pode estava falar à falando. vontade. Tu que mandou entrevistado. Aqui, Ô, irmão, pastor, não, depois a Isabelle paga o cachê aí, entendeu? então maravilha. Bom, né, eu li bastante e gosto do pastor Mike Murdock, né? E o Outro. Mike sempre falou isso, né? Você precisa ser profundo, né? Você precisa se aprofundar. E aí ele sempre coloca isso, né? Ele, por exemplo, ouve a Bíblia o dia inteiro, né? Então ele lê as escrituras. Se eu não me engano, eu posso estar errado, mas ele em algum livro dele eu devo ter lido que ele disse que sabia o Novo Testamento de cor, né? Isso. Já li esse livro dele, relata isso mesmo. Relata. E aí alguém assim que lê muito a palavra, mas nos tempos que ele para, por exemplo, está no carro, ele está ouvindo a palavra, né? E ele mesmo diz em toda a propriedade dele, ele instalou caixas de som e 24 horas por dia só roda adoração, né? Ou seja, só louvores ao Senhor. Ele disse, olha, Deus é uma adoração. Então, a minha casa, né, vai manifestar. Então, o pastor Mike Murdock defende muito isso. Nós precisamos, né? Nós tivemos agora a perda recente do pastor Morris Cerullo, um general de Deus na área da oração, milagres, cruzadas, né? E também, aí mais na área calvinista, o pastor Packer, né? Um grande teólogo. E aí, e aí a gente precisa entender, essas fileiras, elas precisam ser repostas, né? Os nossos generais estão sendo promovidos, e Deus está Sim. levantando outros. Existe a vaga, né? Quem vai ocupar? É igual aquela palavra de Ezequiel. Procurei um homem que pudesse estar na brecha, mas esse mais aí, seja em grego, seja em hebraico, esse mais aí é algo que se leva as pessoas pensarem. Então, irmão, nós estamos chegando no final, fique tranquilo, o pastor Augusto vai voltar umas outras vezes, a gente vai fazer um bate-papo com outras pessoas, desenvolvendo algum temas como esse que falamos um pouco hoje, né? Vamos trazer outros jovens com ele, e gostaria muito que vocês estivessem orando pelo pastor Augusto, ele está ali junto com a família, em Passo Fundo, está ali junto com os tios dele, né? O Ney e a Rose. Um abraço para vocês aí, Ney e Rose, que é aquela mocidade maravilhosa. Está lá, né? Está lá junto com o pai dele também, no que é possível ajudar lá na academia. E nós queremos externar o abraço, somos gratos, Augusto, que o Eterno abençoe, que você cresça aí nesse campo acadêmico, né? Estamos aí também, eu estou de olho nos projetos da minha vida aí, estou nesse mestrado, vamos ver se o Eterno também permite o doutorado, e que tu também lance um livro aí que eu estou pronto a comprar, irmãos. Né? Ô, pastor, que honra, hein? Eu tenho muito a aprender com o senhor e sempre aprendi, né? Para mim foi uma alegria estar aqui, pastor, e conta comigo sempre que precisar, né? Amo o senhor, amo sua casa, amo aquilo que Deus tem na sua vida, sempre fui abençoado através do seu ministério, né? Desde a primeira vez até hoje. Então para mim, é sempre um aprendizado e uma oportunidade de estar aqui, né? A gente, eu estava brincando esses dias, né? O pastor Takayama falando que os pastores mais idosos, é a hora deles agora se resguardarem e botarem o pessoal novo na linha de frente, né? Eu disse, pastor, vocês precisam exatamente cumprir esse papel da cobertura, né? Do encorajamento, do envio, né? Os pais enviando os filhos, e a gente precisa ir longe. A gente precisa ir longe.
É verdade. Eu falo para o pessoal da minha idade, eu falo que o pessoal da minha geração, eu falo assim, nós somos como a engenharia, né? Dentro das Forças Armadas existe a engenharia. A engenharia é aqueles que desbravam, pega o mato, derruba, cria as pistas, cria quartéis. A engenharia na Maria, ela vai fazer os navios e tal. Eu falo que a minha geração é essa, a geração de vocês é a geração que vai levantar voo, é a geração que vai fazer a conquista, né? Por tudo que Deus tem capacitado vocês, né? A gente glorifica o Senhor por ver jovem como você e outros jovens que eu conheço, e também agradeço muito o Senhor para os maduros, né? Para nós, os tons, trintões, quarentões, cinquentões, esses que estão mergulhando nas Escrituras. Eu gostaria que, se você pudesse, eu deixasse aí uma palavra, um versículo, e depois fizéssemos uma oração. Amém? Fique à vontade. Amém, amém. Amém, pastor. Bênção de Deus. Bênção estar aqui com cada um dos irmãos. Conhecer Aleluia. esse pessoal querido que está aqui conosco, né? Bem nisso que a gente está colocando, Lucas 10, 21. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Né? E bem como a gente estava falando, cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, precisa haver esse quebrantamento, essa devoção. Quando me fala a ideia de devoção, ela me lembra muito a ideia de contemplação. E para você contemplar, você precisa parar, você precisa de quietude e você precisa de atenção. Né? Um dos meus professores, pastor Sadi Hashevsky, um judeu que se converteu a Cristo, hoje ele deve ter quase 80 anos, e ele dizia assim, né, que as riquezas da Escritura, elas estão nas entrelinhas. E as entrelinhas dos versículos, elas são bem pequenas. E esse texto é maravilhoso porque essa verdade é tão poderosa que ela trouxe alegria para Jesus no Espírito Santo. Então isso tem que nos trazer uma alegria ainda maior. Por quê? Porque nós temos essa revelação. Aleluia, nós não servimos a um Deus que brinca ou que quer se esconder. Né? Eu brinco que a revelação está escancarada. Né? Está sendo gritado, ou seja, o Senhor está falando muito, muito real, não que antes ele não falasse, mas agora existe uma palavra muito certeira sobre esse tema. E nós precisamos avançar. Às vezes eu digo, pessoal, olha, em tempo de quarentena, o trabalho pastoral aumentou. Por quê? Às vezes as pessoas acham que os pastores estão de folga. Não, estar em casa, né? Nós aqui ainda podemos fazer cultos, né? Não sei como é que está aí. Nós podemos fazer culto para até 30 pessoas, mas o trabalho dobrou, nós temos visto milagres que nós nunca vimos. Aleluia. Libertações, gente que nunca vi na vida está chegando para Jesus dizendo eu quero Jesus, pessoas aceitando Jesus e confessando ele como Senhor no estacionamento do supermercado, dentro do hospital com Covid, na igreja, e liberações financeiras extraordinárias nesse tempo que o mundo está em crise. Então é um tempo que o Senhor está nos habilitando, nos capacitando e nos enviando. Então a gente precisa entender a glória e o peso dessa revelação que é sobre nós. Tem um pastor aqui, o pastor Clemir, pastor muito querido, amigo meu da Igreja Metodista, e ele sempre fala muito do senso de responsabilidade histórica que nós temos. Aleluia. As pessoas no tempo de Jesus tinham os escritos, né, do Antigo Testamento, a lei, os escritos e os profetas, e tinham Jesus. Agora, nós temos o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos o legado dos homens e mulheres que o Espírito Santo usou durante 2000 anos. E o que nós vamos fazer? É isso aí. No início do ano, nós caminhamos debaixo de uma palavra apostólica do nosso pastor presidente, que é 2020, ano do crescimento. Aleluia. E aí, quando o Senhor nos colocou em casa, né, aí quem sabe a gente foi entender o poder dessa palavra. Era tempo de crescer.
mas é crescer raízes, é crescer a estrutura, é crescer os joelhos, né? Como igreja, crescer na devoção, restaurar o altar. E aí era algo que a gente dizia desde o início do ano. Esse ano não é ano para quem está vazio do espírito, é ano para quem está cheio e transbordando, né? Glória a Jesus. Muitas pessoas viveram, quem sabe, os últimos 10 anos com meio tanque, com 3/4, na reserva, no último fiozinho. Não. Esse ano não é para outra medida, a não ser a porção completa do Espírito e muito além, né? Então, com isso, eu quero deixar meu abraço a todos, que Deus nos abençoe sempre mais. Um final de semana maravilhoso a todos aí, debaixo das bênçãos do Senhor Jesus. Amém. Então, ora aí por nós, irmão Augusto. Manda abraço. Vamos Manda lá. abraço aí, pastor. Aleluia. Ah, Senhor, é maravilhoso nós estarmos na Tua presença e podermos falar das coisas do Senhor, Pai. Nos habilita, Senhor, que o fogo do Teu Espírito Santo queime em nossos corações, como aquela sarça que ardia pelo fogo da Sua glória e não era consumida, Pai. É tempo de nós resplandecermos. É tempo do mundo ver o fogo do Senhor em nós. É tempo, ó Senhor, da igreja resplandecer. Pai, se essa glória, ó Deus, que estava acessível a Moisés, gera uma glória maravilhosa. A tua palavra nos diz que uma glória ainda maior nos está a nosso acesso. Pai, eu quero, Deus, abençoar cada um daqueles que nos acompanham, pedindo a bênção do Senhor, Pai. Ah, Deus, nos cobre debaixo das tuas potentes mãos, nos sustenta pela tua palavra e nos envia pelo fogo do teu Espírito. Que tenhamos uma noite de sexta-feira maravilhosa e um final de semana debaixo, ó Deus, da unção do céu, Pai. Ah, Deus, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Nós amamos a tua voz, nós precisamos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nos abençoa e nos dá vitória em Cristo Jesus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Augusto, obrigado. Vamos junto. Vou ver se na última sexta-feira de agosto aí a gente faz um bate-papo com outro jovem. Vou ver, né? Que eu dependo da agenda deles, para a gente estar comentando junto. A Isabelle está mandando um abraço aí para o pessoal de Passo Fundo. Amém. Né? Um abraço. Deus. Saudade dos irmãos e irmãs. Isso, deixa passar essa situação, ou ter uma oportunidade aí, né? Esperar Deus abrir uma oportunidade. Ah, pastor, eu quero lhe trazer sim logo, viu? Entendeu? A gente faz um bem bolado aí. Dá um abraço para todo mundo aí, tá bom? Pode deixar. Os irmãos aí também. Então tá. Pai do Senhor, meu amigo. Shalom. Pai, Deus abençoe. Obrigado. Então, irmãos, estamos terminando. Eu vou parar agora, mas às 23h30 nós estaremos aqui para estar compartilhando uma palavra e meia-noite, 00:10, nós estaremos orando dentro desse propósito que Deus colocou no meu coração essa semana, tá bom? Se você puder estar conosco às 23h30, esteja, coloque seu pedido de oração, que nós vamos estar intercedendo, amém? E esse vídeo de hoje vai estar aqui da minha página, compartilhe, e em breve nós vamos reunir 4 jovens ou 5 que estão no ministério para estar falando aqui conosco, amém? De repente você tem seu filho que sonha com o ministério, sonha com uma viagem missionária, terá jovens com essa experiência, então nós vamos avisar com antecedência para que você possa estar conosco, tá bom? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom e até às 23h.